já teve a sensação que Deus parou de falar com você? Talvez a verdade seja outra. Talvez o Senhor nunca tenha parado de falar, mas foi o seu coração que parou de responder. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar como ter esse coração sensível e também como ele se torna endurecido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo. E prazer, eu me chamo Ana Carolina Grosso, eu sou estudante de teologia e por aqui nós buscamos estudar a palavra de Deus e compreender como nós somos transformados no nosso coração para nos parecermos mais com Cristo a cada dia. Então, se esse tipo de conteúdo te edifica, eu te convido a clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, vem me seguir também nas redes sociais, @anacarolina.grosso. Por lá eu sempre estou presente, que vocês podem me enviar mensagens, enfim, então vamos continuar esse vídeo. Você sabia que para você ouvir a Deus, você precisa ter um coração sensível? Porque a verdade é que o Senhor nunca parou de falar. E a grande pergunta não é se Deus está falando, é será se o meu coração está sensível para ouvir a Deus? Nós hoje vivemos numa geração que pergunta o tempo todo. Você vai nas redes sociais, você vê, por que Deus não fala comigo? Mas essa pergunta talvez não seja a pergunta mais importante. Eu creio que quando você pergunta isso, a pergunta na verdade não deveria ser essa. Mas a pergunta é: será que eu estou respondendo quando o Senhor fala? A Bíblia vai nos mostrar o que é uma boa consciência e uma consciência cauterizada. Ambas existem, mas a gente precisa fazer uma pergunta: como que nasce uma consciência sensível? E o que faz uma consciência se tornar cauterizada? E eu acredito que a resposta disso, ela começa dentro do nosso coração. Porque uma consciência sensível, ela vai nascer de um coração quebrantado. Em 2 Reis, capítulo 22, ali conta que Josias, ele ouviu enquanto a lei ali havia sido dita. E naquele momento ele percebeu ali no seu coração que aquele povo estava se afastando, tinha se afastado do Senhor. E a sua reação, ele não foi procurar justificativas ou minimizar o pecado do povo. Ele simplesmente rasgou as suas vestes, ele se humilhou e se colocou diante do Senhor. Ali o rei, então, ele envia seus oficiais para procurarem a profetisa Uda. E ela transmite uma palavra do Senhor para o rei. E o rei diz no versículo 19 de 2 Reis 22, ele diz assim: porquanto o teu coração te enterneceu. E ainda outras traduções vão se referir à palavra quebrantado. Mas a ideia ali do texto quer dizer a mesma coisa. Ele diz que ele permaneceu com um coração macio diante da presença de Deus. E isso é extraordinário, né? Porque o rei Josias, ele não foi conhecido ali por ter o conhecimento da lei. Ele foi conhecido por ter um coração quebrantado, um coração que ouviu ao Senhor, porque conhecimento sem quebrantamento, ele vai trazer religiosidade, mas a palavra recebida por um coração humilde, ele vai trazer transformação. Quando o profeta Natã, ele vai confrontar o rei Davi, diz que o rei ali, ele teve uma atitude completamente diferente de quando Adão foi perguntado. Porque Davi, ele simplesmente vai falar: pequei contra o Senhor. Não teve desculpas, não teve justificativas, não teve transferir a culpa. E é isso que faz o quebrantamento, o arrependimento. Ele vai preservar a sensibilidade do nosso coração. Porque quanto mais rápido nós respondemos à correção de Deus, mais sensível o nosso coração vai ficando. Toda justificativa sempre vai endurecer a nossa consciência. Porque no Jardim do Éden, depois de Adão e Eva terem pecado, eles tiveram a oportunidade de confessar aquele pecado. Mas não foi isso que aconteceu, né? Na palavra do Senhor diz que Adão culpou a Eva. E ali mostra que nenhum dos dois começa a frase com Senhor, eu pequei. E desde o princípio o pecado sempre vai tentar nos convencer a defender a nossa imagem em vez de confessar a nossa condição. Esse mesmo padrão a gente pode ver no Faraó. A palavra do Senhor diz que constantemente ele estava ali endurecendo o seu coração.
e ele endurecia sempre após as advertências do Senhor. Aparece também na vida dos fariseus, que eles sempre encontravam ali uma justificativa para que eles pudessem resistir à verdade. Toda justificativa, ela sempre vai ser uma resistência para a voz de Deus. Enquanto nós continuamos a justificar o nosso pecado, nós impedimos a obra do arrependimento dentro de nós. E a consciência cauterizada, então, ela não vai acontecer de uma vez, não vai acontecer de uma hora para outra, porque ninguém acorda de um dia para o outro simplesmente com uma consciência completamente cauterizada. Ela vai sendo ali formado pouco a pouco na nossa vida. Uma mentira que não foi confessada, uma palavra dura que nunca foi reconhecida, um orgulho que às vezes a gente sempre está alimentando, um pecado escondido, uma justificativa que a gente está sempre repetindo nas orações. Quando o Senhor nos pede, a gente está sempre com uma justificativa pronta. E pouco a pouco, aquilo que produzia lágrimas em nós vai deixando pouco a pouco de produzir qualquer tipo de reação. E não foi porque Deus parou de falar, foi porque simplesmente a gente parou de responder. Paulo vai dizer na palavra que ele preservava a sua consciência. Ele entendia o valor de uma boa consciência. E ele vai dizer lá em Atos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: por isso também me esforço, para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E a palavra aqui, esforço, chama a nossa atenção, porque uma consciência sensível, ela não vai ser algo automático em nós. Ela precisa ser preservada, ela precisa ser buscada com esforço. E assim como um jardim, né, que a gente precisa sempre estar cuidando dele para que ervas daninhas, para que bichos ali não invadam o nosso jardim, que ele possa crescer. Nós também, a gente precisa tratar rapidamente de tudo aquilo que o Espírito Santo nos mostra. Porque quando você negligencia pequenas áreas no seu coração, o seu coração pouco a pouco vai ficando endurecido. Então, como desenvolver essa consciência sensível? E eu vou falar aqui que talvez a resposta seja mais simples do que você possa imaginar. Porque uma consciência sensível não é você tentar sentir mais. Ela é desenvolvida respondendo mais rápido. Toda vez que Deus me convence de algo, eu respondo. Toda vez que Deus me confronta, eu confesso. Toda vez que Deus me corrige, eu me arrependo. Toda vez que Deus me mostra, eu obedeço. E é essa resposta rápida que vai preservar a sensibilidade do nosso coração. Talvez o problema não seja quando Deus está em silêncio. Talvez o problema seja quando o meu coração para então de responder. E a nossa tendência sempre é perguntar: por que Deus não fala comigo? Mas talvez a resposta bíblica seja outra. Como tenho respondido todas as vezes que Deus fala comigo? Será que Deus vai continuar te dando uma nova direção, sendo que você nem respondeu a última direção que Ele te deu? E essa pergunta que eu fiz não é para te trazer uma culpa, mas é para te trazer uma reflexão. Porque ao longo das Escrituras, nós vemos um padrão. Deus sempre confiou mais aqueles que respondiam com humildade aquilo que eles já tinham recebido. Então, uma consciência sensível, ela não vai nascer de experiências extraordinárias. Ela nasce de uma decisão diária de manter a nossa boa consciência, com o coração quebrantado diante do Senhor. E dizer continuamente todos os dias: Senhor, onde eu preciso mudar? Não permita que o meu coração se endureça. Dá-me um coração sensível à tua voz, para me arrepender, para eu obedecer e para eu ser transformado. Porque no fim de tudo, o Senhor, Ele não vai procurar por pessoas que o escutem. Ele vai procurar por pessoas que respondam à sua voz. E se essa mensagem falou seu coração, digita aqui nos comentários aqui embaixo: Senhor, mantenha o meu coração sensível à tua voz. E eu vou gostar muito de ler aquilo que o Senhor falou ao seu coração enquanto você ouvir essa mensagem. Então, se esse conteúdo edificou a sua vida, eu vou pedir para você deixar o seu gostei aqui embaixo. Vem se inscrever também aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo
nos seus grupos de WhatsApp, dos seus irmãos. E também vem me seguir nas minhas redes sociais, @anacarolina.grosso. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!